Em 1949, um psicólogo canadense chamado Donald Hebb formulou uma frase que mudaria para sempre a forma como entendemos o aprendizado e, por extensão, o sofrimento humano. Ele disse que neurônios que disparam juntos conectam-se juntos. É uma ideia simples, quase elegante, mas na prática, essa é a base biológica para a criação de todos os infernos particulares que você já habitou. O seu cérebro não é um buscador da verdade, ele é um buscador de padrões. E se você der a ele o padrão errado com intensidade suficiente, ele vai construir uma realidade inteira em volta disso, mesmo que essa realidade seja uma mentira absoluta. A obsessão não é um excesso de pensamento, é uma falha na limpeza. É o resultado de um cérebro que encontrou um problema insolúvel e decidiu que a única solução era nunca parar de olhar para ele. Se você já se sentiu preso em um loop mental, onde uma dúvida boba se transformou em uma verdade aterrorizante, você não estava ficando louco. Você estava apenas testemunhando a lei de Hebb em sua forma mais cruel. Você estava construindo uma estrada física dentro do seu crânio, e quanto mais você caminhava por ela, mais difícil ficava sair. Para entender como isso acontece, precisamos olhar para a mecânica do erro. Tudo começa com o que a psicologia chama de pensamento intrusivo. Todo mundo tem eles. Você está segurando uma faca para cortar um pão, e do nada, seu cérebro sugere: e se eu machucasse alguém? Ou você está em um lugar alto, e a mente sussurra: e se eu pulasse? Para a maioria das pessoas, isso é apenas lixo neurológico. O cérebro processa, descarta e segue em frente. Mas para o obsessivo, ocorre um fenômeno chamado fusão pensamento-ação. Nesse estado, o seu cérebro comete um erro de categoria catastrófico. Ele começa a acreditar que pensar em algo é o mesmo que fazer esse algo. Ou pior, que o fato de você ter tido o pensamento revela algo sombrio e escondido sobre o seu caráter. No momento em que você atribui esse valor moral a um disparo aleatório de neurônios, a armadilha desarma. O seu corpo reage. A amígdala, o centro de comando do medo lá no fundo do seu cérebro límbico, dispara um sinal de alerta vermelho. Cortisol e adrenalina inundam seu sistema. Agora, o pensamento não é mais apenas uma ideia. Ele tem um peso físico. Ele tem uma assinatura biológica de perigo. E aqui está o paradoxo cruel. O seu córtex pré-frontal, a parte racional que deveria te dizer que isso é bobagem, é sequestrado. Ele para de analisar o pensamento e passa a tentar resolvê-lo. Só que não se resolve um e se, não se resolve uma dúvida sobre o futuro ou sobre a própria natureza. Então você rumina, você busca garantias, você verifica. E a cada vez que você faz isso, você dispara aqueles neurônios de novo. E eles se conectam com mais força. Você está pavimentando a estrada do seu próprio isolamento. Os antigos tinham nomes diferentes para isso. Na mitologia grega, temos o labirinto de Minos. O Minotauro, aquela besta faminta no centro, não é apenas um monstro externo. É a representação perfeita da obsessão. É algo que criamos, que alimentamos com sacrifícios humanos. No caso, nosso tempo, nossa energia e nossa sanidade. E que, eventualmente, se torna tão complexo que não conseguimos mais achar a saída. O labirinto é a estrutura da sua própria mente quando ela se volta contra você. Carl Jung falava sobre os complexos, que ele descrevia como nós de energia psíquica que têm uma vontade própria. Quando um complexo obsessivo assume o controle, você não tem mais um pensamento. O pensamento tem você. Ele se torna o que os psicólogos modernos chamam de viés de confirmação em esteroides. Através do seu sistema de ativação reticular, o seu cérebro começa a filtrar o mundo. Ele ignora todas as evidências de que você está seguro e amplia cada pequeno detalhe que pareça confirmar o seu medo. Se você está obcecado com uma doença, cada pontada no músculo é uma sentença de morte. Se você está obcecado com a rejeição, cada silêncio de um amigo é uma prova de abandono. O mundo exterior começa a perder as cores. A realidade física, o território onde as coisas realmente acontecem,
torna-se pálida e irrelevante. O que importa é o mapa. O problema é que o mapa está pegando fogo. Isso nos leva ao que o psicólogo Daniel Wegner chamou de teoria do processo irônico. Tente agora, por 5 segundos, não pensar em um urso branco. Não imagine o pelo dele. Não pense nas patas. Não pense em nada branco. O que acontece? O urso branco se torna a única coisa no universo. O esforço consciente para suprimir uma obsessão é o combustível que a mantém viva. Ao tentar não pensar, você precisa monitorar se está pensando. O que faz você pensar na coisa que está tentando evitar? É o Ouroboros, a serpente que devora a própria cauda, transformando sua mente em um motor de moto perpétuo de ansiedade. Então, como se quebra a arquitetura de uma realidade falsa? A resposta é tão contraintuitiva que a maioria das pessoas a rejeita de imediato. A saída não é encontrar a resposta para a dúvida obsessiva. A saída é aceitar a incerteza. Na terapia cognitivo-comportamental, existe uma técnica chamada exposição e prevenção de resposta. Ela consiste em se colocar diante do pensamento aterrorizante e deliberadamente não fazer nada para se acalmar. Não verificar, não buscar garantias, não rezar, não ruminar. É permitir que a amígdala grite fogo, e você continue sentado na sala, lendo um livro, sem se levantar para checar as chamas. O que acontece depois de um tempo é um processo biológico chamado habituação. O seu cérebro, exausto de disparar alarmes que ninguém atende, finalmente começa a entender que aquele pensamento não é um perigo real. Ele começa a enfraquecer as conexões da lei de Hebb. A estrada pavimentada começa a ser retomada pelo mato. Isso exige uma desidentificação radical. Você precisa aprender a dizer: eu estou tendo o pensamento de que sou um fracasso, em vez de eu sou um fracasso. Parece uma distinção gramatical boba, mas é a diferença entre ser o céu e ser o clima. O clima pode estar tempestuoso, escuro e violento, mas ele não é o céu. O céu apenas observa a tempestade passar. A obsessão prospera no escuro da sua resistência. Ela se alimenta do valor que você dá a ela. Quando você para de lutar contra o Minotauro e simplesmente senta no chão do labirinto, a estrutura começa a desmoronar. Porque o labirinto nunca foi feito de pedra. Ele foi feito de atenção. A verdade desconfortável é que o seu cérebro é uma máquina de simulação incrivelmente poderosa que não tem um botão de desligar. Ele vai continuar produzindo realidades falsas, medos infundados e ICs catastróficos até o dia em que você morrer. É a função dele. Ele evoluiu para prever o pior, para que você pudesse sobreviver ao amanhã. O problema não é o que o seu cérebro produz. O problema é a sua crença cega na produção dele. A liberdade não vem de ter uma mente silenciosa. Isso é uma ilusão. A liberdade vem de reconhecer que a maioria dos seus pensamentos são apenas ruído biológico. São apenas neurônios disparando porque aprenderam a disparar juntos há muito tempo. No momento em que você para de tratar seus pensamentos obsessivos como revelações divinas ou verdades psicológicas profundas e passa a tratá-los como um erro de processamento de um software antigo, o poder deles sobre a sua realidade física desaparece. Vivemos em uma era onde somos ensinados que devemos ouvir nossa voz interior. Mas às vezes, a voz interior é apenas um loop de feedback quebrado em uma amígdala estressada. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é ignorar a si mesmo. O mapa nunca será o território. O seu medo nunca será a sua identidade. E o labirinto, por mais sólido que pareça agora, só existe enquanto você acreditar que precisa encontrar a saída. Talvez a única forma real de sair seja perceber que as paredes sempre foram feitas de fumaça. Resta saber se você está disposto a caminhar através delas e descobrir o que sobrou do mundo real do outro lado. Ou se você vai continuar alimentando o monstro, esperando que, na próxima vez, ele finalmente te dê as respostas que você tanto busca. O cérebro vai continuar disparando. A pergunta é: você vai continuar se conectando?